importante essa roda de conversa para que as pessoas conheçam a gente, né? Parem de nos rotular. A gente está falando de amor, né? Eu acho que eu não vou me prender numa sigla ou numa orientação sexual se a gente se apaixonar um dia por uma pessoa que seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. Eu acho que a gente não deve se prender a isso. Eu nunca vi um momento como esse que a gente está tendo aqui, de partilha, né? De a gente compartilhar algumas coisas relacionadas à nossa experiência, né? Enquanto pessoa LGBT. Bom, gente, boa noite. Novamente, boa noite. Eu queria começar falando para vocês que eu, novamente, me chamo Lázaro, sou do 5º período de Pedagogia. Vou mediar essa roda de conversa sobre os assuntos da comunidade LGBTQIA+, onde as pessoas da comunidade LGBT vão dar seus relatos autobiográficos da comunidade LGBT, incluso dentro da universidade. A universidade como um todo. Isso não abrange só a UVA, mas sim a universidade como um todo. Eu queria que cada pessoa se apresentasse e com essa apresentação as pessoas falassem de onde elas vêm, qual curso elas são formadas ou se ainda estão dentro da universidade e qual a sua orientação sexual ou apoiador da causa. Você pode ressignificar isso. E vamos começar com o nosso colega do balão amarelo. Meu nome é Romário, eu sou de Viçosa, natural de Viçosa do Ceará. O que mais? Qual é o seu curso? Eu estou cursando fisioterapia e o que mais, amigo? E eu me identifico como pansexual. Meu nome é Nicolas. As pessoas na universidade me conhecem pelo meu nome de registro, como Nívia. Eu sou natural do Piauí, mas eu moro em Sobral há muito tempo. Eu curso pedagogia na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu tenho 22 anos e há pouco tempo eu me conheci como homem trans. Antigamente eu me enquadrava, me rotulava como lésbica por não conhecer, né, as outras siglas da comunidade LGBTQIA+. E atualmente eu ainda estou buscando me conhecer e aprender mais sobre a comunidade LGBT, como as pessoas se encaixam no meio da sociedade, né? E é bastante importante essa roda de conversa para que as pessoas conheçam a gente, né? Parem de nos rotular pela aparência, né? Pelo jeito, pela vestimenta, porque vestimenta, aparência não rotula ninguém, não diz o que a pessoa é, o caráter, onde ela estuda, e é isso. Meu nome é Luena, tenho 23 anos, eu curso pedagogia, estou no nono período, e eu me identifico como lésbica, mas eu estou ainda me descobrindo. Eu acho que eu não gosto muito de estar me rotulando, eu sou lésbica. Eu acho que a gente está falando de amor, né? Eu acho que eu não vou me prender numa sigla ou numa orientação sexual se a gente se apaixonar um dia por uma pessoa que seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. Eu acho que a gente não deve se prender a isso. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Alexandre Moraes, eu tenho 23 anos, eu sou natural de Viçosa do Ceará, né, da Serra da Ibiapaba. E eu me identifico como um gay bicha, né, tá tudo no meio. Novamente falando, eu sou da cidade do Graça, nasci e cresci lá. Passei meu processo de ensino todo na minha cidade. No ensino médio, durante o ensino médio, eu tive que me deslocar da minha cidade para ir para uma escola profissional. E hoje eu estou aqui na universidade. Eu faço pedagogia na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu me identifico como gay, porém, eu estou me redescobrindo ainda. Eu estou tentando, né, me achar na sociedade. O que é isso, me achar, para mim?
é algo que eu acredito que vai ser uma filosofia de vida. Boa noite, né, primeiramente. Me chamo Rosiel. Tenho 23 anos, sou estudante de pedagogia, já estou no 9º período, já. E queria comentar um pouco sobre esse momento que a gente está tendo aqui. Desde 2017, que foi o ano que eu entrei, né, final de 2017, eu nunca vi um momento como esse que a gente está tendo aqui, de partilha, né, de a gente compartilhar algumas coisas relacionadas à nossa experiência, né, enquanto pessoa LGBT+, né, e eu acho muito lindo, muito importante a gente ter momentos como esse, né? Porque a gente se fortalece, a gente conhece o outro, a gente se conhece, a gente se sente acolhido. E essa questão de acolhimento, de apoio, a comunidade LGBT, de modo mais específico, precisa bastante. Eu senti essa necessidade quando eu me assumi gay, né? Para minha mãe, né? Porque ela foi a primeira da minha família que recebeu a notícia. Boa noite, meu nome é Sérgio de Abreu, sou da cidade de Graça também, mas moro em Mucambo, né? Então, se encontrar aqui hoje, como já foi falado, a gente se sente fortalecido e principalmente eu sou uma pessoa que já tem, não parece, mas já tenho meus 30 anos, tá? Sou estudante do curso de Serviço Social. Boa noite, meu nome é Riquelme, eu sou da cidade do Graça. Minha orientação sexual, eu sou gay. Boa noite, me chamo Fabrício, sou natural de Pacujá. Estou no meu primeiro período de zootecnia. Sou negro, quilombola. E um pouco da minha história envolve muito minha família, que desde já sempre me apoiou em tudo. Eu tive a sorte, que alguns não teve, infelizmente. E um pouco que eu venho aprendendo, tanto nessa roda de conversa, com que eu estou convivendo com pessoas também, é que cada um tem sua maneira e sua história. Eu não posso estar opinando na vida de ninguém. Então, essa roda de conversa aqui, para mim, particularmente, vai ser troca de saberes. Eu estou em fase de descobrimento também, que há pouco tempo eu me assumi gay. Dinâmica dos balões. E o que esses balões representam para a gente? Para algumas pessoas, simplesmente um material. Para a gente, vai ser uma roda de conversa, vai ser um meio em que a gente possa aprender mais sobre a realidade de cada indivíduo aqui presente. Dentro desses balões, a gente tem palavras, e as pessoas que pegarem essas palavras, elas vão falar o que entendem por aquilo, por aquela palavra, qual o seu processo. Cada um pode ser amplo, eu pego uma palavra, meu colega se identificou com essa palavra, pode falar essa palavra também, pode contribuir com essa palavra, e assim, né, formar uma roda de conversa mais dinâmica. Balões. Gente, a palavra que eu peguei é direitos. Por que a importância de falar sobre direitos para a nossa comunidade? Ao longo do tempo, a gente não teve acesso a direitos essenciais que a gente tem hoje e está buscando cada vez mais hoje. A gente sofre, né, já historicamente, muita repressão, muito preconceito, muita homofobia, a maioria das vezes as mazelas da sociedade, né? Eles atrelam a comunidade LGBT. Então, esses direitos, o que entendo por direitos LGBTs? Eu queria primeiramente agradecer aos nossos antepassados que lutaram. Se hoje nós temos nossos direitos como comunidade LGBT, foi porque alguém lá atrás lutou, alguém teve que dar a cara a tapa, alguém teve que morrer, alguém teve que apanhar, alguém teve que ser torturado para a gente estar aqui.
tendo esse espaço diversificado e unificador, porque essas pessoas sofreram e sofrem muito hoje, e hoje a gente pode fazer esse papel. Qual é esse papel? É esse papel de também contribuir para conseguir mais direitos para a nossa causa, porque a gente, muitas pessoas não querem lutar, não querem ir atrás dos seus direitos, muitas pessoas só querem usufruir deles, e se hoje em dia alguém é privilegiado por esses direitos, como eu falei, foi porque alguém lá atrás lutou. Então, isso seria muita hipocrisia a gente não contribuir com esses direitos, a gente não favorecer esses direitos, a gente não buscar esses direitos. Amor. Eu acho que se as pessoas, essas pessoas que são homofóbicas, se elas amassem mais, né, se elas seguissem mais o que elas falam tanto, não, mas é porque Deus não permite, que Deus não quer aquilo, essas pessoas religiosas, se elas seguissem tanto, né, como elas falam que seguem, se elas amassem mais as pessoas, eu acho que não teria tanta homofobia assim, sabe, que nem existiria. Porque o amor, ele é o sentimento mais nobre, mais genuíno que a pessoa pode ter por si mesma e pelo próximo. Como Deus fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se as pessoas se amassem mais, a gente não teria que estar lutando por direitos que deveriam ser dados para a gente, se a gente está precisando lutar. A gente precisa lutar para tudo, a gente precisa lutar para amar. As pessoas falam, mas o povo LGBT é um povo muito emocionado quando conhece alguém, já quer logo se juntar. Mas por quê? Porque quando a gente encontra alguém, né, para ficar com a gente já está tanto tempo preso dentro de um armário, com medo da sociedade, com medo do que as pessoas vão achar, que quando a gente encontra, a gente só quer viver. E eu acho que o amor ele é o sentimento mais genuíno e mais perfeito que a gente pode sentir por si e pelo próximo. Bom, eu fiquei com 2 balões, né? 2 palavrinhas. A primeira é respeito. Eu acredito que assim, as palavras elas têm uma relação, né, entre si, né? Eu acredito que no intuito de gerar discussão, né, entre nós. E essa palavra, ela é uma palavra, não só uma palavra escrita aqui, né, mas ela tem um significado, né? Tem um significado. E qual seria esse significado de respeito? Eu acredito assim que o respeito ele é um sentimento, né? Ele é um sentimento que um sentimento de não agressão ao outro, de proteger aquela pessoa, né? Alguma pessoa que está ali perto de você ou longe de você, de algo de ruim que pode acontecer, não sei, né? Depende do contexto. Mas eu acredito que o respeito ele tem que ser primordial, ele tem que ser prioridade na nossa vida, né? Se nós queremos respeito das pessoas, nós temos que receber esse respeito, né? Receber é dar e receber, né? Tem que ser esse trabalho, né? De dar e receber. Porque eu acredito assim que a partir dessa prática, desse sentimento de sentir o respeito, a gente pode mudar o mundo. Se eu respeitar o meu colega, ele vai respeitar outro colega, esse colega vai respeitar o outro, e assim a gente vai mudando, né, o mundo, vai mudando as pessoas, né? E a outra palavra que eu peguei aqui foi armário. Armário. Essa palavra é muito forte para mim. Eu acredito que para muitos de vocês, né? Acredito eu que cada um já esteve, né, ou está, não sei, nesse armário, né? Eu acredito que a gente não sai definido, de fato do armário. A gente sai e entra dentro, sai e entra, sai e entra. E é muito complicado isso, muito complicado. Aí entra a homofobia internalizada, né? A gente pratica a homofobia consigo mesmo. E aí a gente volta para o armário. E esse armário, eu vivi nele, assim, permanentemente por muito tempo. Para mim foi a palavra religião, que foi muito que o Josiel
trouxe, né, na fala dele, a religião, a gente não pode negar que ela é importante para a sociedade, né? Tem um lado importante, isso é inegável. Porque através da religião, ela transforma alguns lugares e alguns espaços também voltados para o bem. Por mais que a gente compreenda que em alguns espaços, que não é a religião, né? São os religiosos e religiosas que trazem um pouco dessa homofobia, né, que acabam cometendo crimes, né, contra pessoas LGBTQIAP+, mas é importante que a gente compreenda que a religião também tem um papel importante na vida das pessoas. Mas a gente compreende também, vive na pele que o Josiel trouxe, que é a questão da homofobia, que a gente é atacada toda hora, né? Eu fiquei com a palavra minoria. Sobre a minoria, a sociedade sempre vem nos dizendo que a gente é minoria entre eles, né? Sendo que eu discordo completamente disso, não é sobre números, é sobre direitos que a gente não tem. A gente é minoria nisso, sobre os poucos direitos que a gente tem, que eles ainda ficam dizendo que estamos querendo ser mimados, né? Querendo mais do que nos deve, não. A gente, comparado às pessoas que são héteros, né, e tal, que têm os seus direitos assegurados na Constituição, a gente não tem quase nada, a gente ainda tem muito caminho para lutar pela frente. E como o Lázaro falou, são pessoas que já passaram, que já deram a representatividade para poder a gente ter o que tem hoje, para poder a gente falar o que a gente pensa, para poder a gente ser o que a gente é, como Ney Matogrosso, que para mim é um dos grandes representantes da LGBT, que é mais do Brasil, assim, principalmente na época da ditadura, que ele não se calava mesmo, ele estava lá na frente mesmo. Ele dava a cara a tapa para o governo, não tinha medo, apesar de também ter o medo, né, da tortura e de ser oprimido. Mas é isso. Porque não adianta a gente, eles dizerem que a gente é minoria para poder a gente se calar, sabe? Eles dizem isso, que a gente é minoria para poder calar a gente, para a gente parar de lutar, para a gente se entregar. E não é isso que a gente vê acontecendo. A gente vê que tem uma grande representatividade, tem drag queens, cantoras, a gente tem mulheres trans sendo deputadas, inúmeras pessoas da comunidade já conseguindo adentrar cargos antes que ainda hoje é bastante difícil, né, de entrar, e aí entrar a inclusão, né? Para mim, como foi falado aqui, é muito um espaço muito importante, porque quando eu relembro a minha adolescência, quando nem eu mesmo me conhecia, e tão pouco tinha pessoas para partilhar, né? Eu sou de uma comunidade rural, onde não tinha ninguém para mim, ninguém homossexual assumido, ou que se entendesse, que se identificasse, então é muito difícil. Vim de uma comunidade onde tinha pouco acesso até a água para beber. Então, para se identificar como homossexual num espaço desse é muito difícil. De uma comunidade rural, de famílias de agricultores e agricultoras, né? Num passado, eu vivi minha adolescência até meus 17 anos, nem energia elétrica tinha na minha casa, não tinha acesso à água, o básico do básico para a sobrevivência, né? Mas, assim, para se identificar foi difícil até eu chegar no meio urbano, né? Comecei a estudar, sair da zona rural para estudar, cursar o ensino médio na zona urbana, onde foi pela primeira vez que eu tive acesso de ver um homossexual assumido e identificar, sendo que ainda a gente tem a questão dos estereótipos, né? E ainda ele era o engraçado da turma, o palhaço da turma, a pessoa que fazia todo mundo dar risada, e eu não entendia. Então, isso vem transformando com o passar do tempo, vem havendo essa mudança, né? Porque a gente está conseguindo ocupar alguns espaços, mas como o Lázaro falou, a gente tem muitos lugares que a gente está, mas a gente não se sente parte. Mesmo a gente estando em alguns espaços, a gente é excluído. Então, acho que é importante esse diálogo para se reconhecer nas vivências do outro, para se reconhecer nas dores dos outros, porque a gente sente que, poxa, não sei eu que passei por isso, né? E aí, como sempre, tem uma amiga que fala, a minha amiga Joseli, prima do Fabrício, que ela sempre diz, cada pessoa vem com muitas cargas, né? Ser negro, ser LGBT, ser agricultor, e aí diversas cargas que a gente carrega durante a vida.
que a gente tem que superar. Esse espaço é muito importante, Lázaro e a equipe. Parabéns e que vocês promovam mais esses espaços. É importante que a gente compreenda que a gente não está só, que não é fácil, né, mas a gente não está só. E o amigo aqui trouxe uma fala muito massa, né, que é as pessoas têm que aprender a buscar informação. A gente não tem a obrigação de explicar. A gente pode dialogar, eu acredito que as pessoas que estão aqui estão abertas a falar sobre, porém a gente não tem a obrigação, né? A gente tem a obrigação, tem o direito, na verdade, de ser respeitado, e as pessoas que têm a obrigação, que hoje não é apenas uma mera brincadeira, né? É crime. Então, desrespeitar, ofender, menosprezar, inferiorizar uma pessoa pela identidade de gênero ou pela orientação sexual é crime. Então, é importante que cada um e cada uma faça a sua parte. Dentro da universidade, eu acho que é um espaço que deve ser dialogado muito, porque é um espaço de buscar conhecimento. Então, quem está aí, né, aqui dentro da universidade, tem que se permitir a viver essas experiências nas relações, que são todas construídas, né, durante esse espaço. Aqui eu já vi algumas pessoas de outros espaços que me fortalece, né? Eu queria falar sobre a falta de informação do nosso corpo docente, porque 2 vezes aconteceu isso na sala de aula, na disciplina que eu estava cursando. Eu sou do primeiro período de Ciências Biológicas. Pela falta de informação de uma professora em si, ela desrespeitou um aluno, né, que é não binário. Ela meio que ofendeu ele, e ele ficou muito chateado e tal. Teve um pequeno momento ali na sala que gerou um desconforto muito grande. Ele saiu da sala e ela ficou se questionando o porquê dela não ter ido atrás de informações, né, antes de falar sobre aquilo. Porque, assim, a falta de informação traz muitos problemas. Falar uma coisa que você não entende pode acarretar inúmeros problemas para você, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Se você é professor, você vai lidar com diversos tipos de pessoas, diversas idades. Então, eu acho que eles estão sempre buscando informações, como eles dizem, né? Sempre a educação nunca para, eles estão sempre se readaptando, sempre buscando novos conhecimentos, e isso não deixa de ser um conhecimento que agrega no currículo deles. É um detalhe, mas que faz toda a diferença na vida do aluno que está recebendo a aula, como quem está ministrando a aula. Esses 2 momentos eu fiquei tipo, meio... Por que isso acontece ainda, sendo que eles são professores, eles deveriam ter buscado saber informações sobre isso. No meu período de autoaceitação, né, foi até que fácil para mim, né? Pelo menos na escola que eu estudava. Eu saí da minha cidade para estudar na profissional, como o Lázaro disse, era na mesma escola que eu, na profissional. E lá eu me deparei com muitos exemplos de pessoas LGBTQIA+, como transexuais, gays, lésbicas, enfim. Vários exemplos que eu via e falava, poxa, isso, eles gostam de quem eles são, eles não têm medo de quem eles são, e isso é legal, isso é muito bom se sentir bem consigo mesmo. Então isso ali meio que me encorajou a mostrar quem eu era, pelo menos ali naquele âmbito onde eu me sentia confortável. Quando eu retornava para minha cidade já era uma realidade totalmente diferente, porque na escola eu era um, em casa eu era outro, totalmente diferente. Eu meio que criava 2 personalidades para agradar 2 realidades totalmente diferentes. E isso era bem cansativo, era toneladas de peso nas costas, é muito, muito, muito cansativo. Só quem passa por esse período, como acho que todos que são da nossa comunidade já passou, pelo menos em algum momento da vida. Isso é muito, muito complicado, pelo problema de autoaceitação mesmo. Até a gente se descobrir realmente e se aceitar, é uma luta interna bem grande. Professora Isabel, professora Adriana Campani, acredito assim que foram pessoas fundamentais na minha formação, né? Para essa mudança de mentalidade, principalmente a professora Daniele Kelly. Ela trabalha muito com esses assuntos de gênero, sexualidade, movimentos sociais, classe, raça, que estão ali
interrelacionados, né? Então, assim, me ajudaram bastante nesse meu empoderamento, né? E outra questão também é que nem todos os professores da pedagogia têm essa visão, né? Como os professores que eu citei, né? Porque teve uma vez que, eu vou ser bem rápido, tá? Na minha fala. Uma vez que uma professora, na aula virtual, isso quando a gente estava tendo aulas online, né? Não era presencial. Eu estava comentando sobre a questão sobre esses assuntos assim, né? E era uma disciplina, acho que da educação infantil, alguma coisa da educação infantil. Aí a gente foi falar sobre identidade, diferença, né? A gente leu um texto, aí foi falar sobre essa questão. Aí a professora começou a falar que, depois da minha fala, né, ela começou a dizer: eu tenho uma colega que fez um TCC sobre homossexualismo. Aí eu, eita. Aí eu, professora, aí eu fui explicar, né? Com muita paciência. Fui explicar, professora, não é homossexualismo. Nós não somos doentes. Não temos doença mental para você falar homossexualismo. O correto é homossexualidade. Aí ela, desculpa. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua opção sexual. Aí a galera da comunidade, né? Eu acho que tava nessa hora. Tava! Aí a galera da comunidade comentando no grupo, né? Professora, não é opção sexual, é orientação sexual. Não escolhemos as pessoas que a gente quer relacionar, né? Se fosse assim, a gente escolheria ser hétero, né? Ou ser gay, ou ser outra coisa, enfim. Mas essa não é a realidade, não é a verdade, não é isso que a gente quer. A gente não escolhe nada, né? A gente sente atração por outras pessoas. É diferente. É diferente. E é algo mais profundo, é algo subjetivo, né? Queria agradecer vocês por estarem aqui, né, de fazer um coletivo, né, de mostrar a nossa voz através dessas câmeras, né, através das nossas falas. Não sei se todos aqui são LGBTs, mas quem não é, por favor, aprenda com as nossas falas, perceba as nossas, o que a gente fala, o que a gente tem para dizer para vocês. A gente não vai estar aqui ensinando e tal, porque isso não é direito nosso, né? De ensinar a me respeitar e tal. Não, isso é direito seu, de procurar buscar o conhecimento, né? De como é a nossa comunidade, como a gente se comporta. Né? Isso foi a nossa roda de conversa de hoje. Eu acredito que todo mundo aprendeu alguma coisa e todo mundo vai levar alguma coisa para a sua vida diante desse momento. Então, eu queria agradecer cada um, os que não puderam esperar, infelizmente, né? Mas eu queria agradecer tanto quem está aqui, como quem não pôde estar. E eu queria que a gente se reunisse para tirar uma foto. E é isso, gente. Muito obrigado. E obrigado pela sua fala e contribuição.